O salão oval estava carregado de uma tensão que parecia quase material, como se as paredes históricas do espaço testemunhassem algo que fugia ao protocolo político e se aproximava de um espetáculo grotesco. Foi nesse ambiente que Donald Trump e o presidente Zelensky se encontraram diante das câmeras. Desde a entrada do líder ucraniano, firme, sem vacilar nem por um instante, havia a sensação de que aquele encontro não seria apenas mais uma coletiva. Zelensky trazia consigo o peso de um país dilacerado pela guerra, mas também a dignidade de quem não se curva diante da violência. Trump, por outro lado, chegava depois de dias de ataques virtuais, inflamado em redes sociais, encenando bravatas atrás de telas, mas agora obrigado a encarar cara a cara o homem a quem havia reduzido a insultos digitais. E a grande questão era: como reagiria quando não houvesse mais o conforto do teclado, apenas a pressão direta da presença de um adversário que se recusa a se intimidar? O início da coletiva foi marcado por um contraste perturbador. Enquanto Zelensky mantinha uma postura firme, Trump alternava entre frases quebradas e gestos que pareciam ensaiados demais, como se quisesse compensar com performance a ausência de clareza. Foi nesse cenário que surgiram as primeiras declarações que ecoariam como verdadeiras bombas. Trump afirmou que não via mais necessidade em um cessar-fogo. Não era apenas uma mudança de discurso. Era a confissão de que sua palavra, tão repetida dias antes, não tinha qualquer valor. O que significava, então, essa virada repentina? Que tipo de cálculo estava por trás de um líder que, em menos de uma semana, passou de "as consequências serão graves" para "um cessar-fogo não importa"? Era simples incoerência ou uma estratégia mais sombria de normalizar a guerra como moeda política? Ao afirmar diante do mundo que não acredita na importância de interromper a matança, Trump não apenas contradisse a si mesmo, mas expôs uma visão cínica do sofrimento humano. Um cessar-fogo, que para milhões poderia significar o fim imediato de mortes e ferimentos, foi tratado como irrelevante, quase um detalhe descartável. A indiferença em suas palavras levantava perguntas que ecoavam pelo salão oval. Será que a dor de civis, de famílias despedaçadas, de cidades arrasadas, tinha algum peso em seus cálculos? Ou seria a guerra para ele apenas um palco conveniente para afirmar seu próprio protagonismo? Mas a contradição não parou aí. Trump, como que em transe, passou a reivindicar feitos que jamais aconteceram. Falou em 6 guerras encerradas por sua liderança, como se fosse o arquiteto de uma paz mundial fabricada em sua imaginação. O absurdo dessas declarações era tamanho que se tornava impossível ignorar a farsa. Por que inventar façanhas tão facilmente desmentidas? Seria um reflexo de delírio egocêntrico ou um esforço calculado para moldar uma narrativa que dispensasse a verdade? Esse era o microconflito que se abria diante de todos. A palavra presidencial, usada não como compromisso com a realidade, mas como ferramenta de autopromoção. Enquanto Trump se perdia em autoelogios falsos, Zelensky permanecia atento e observando. O contraste era evidente. De um lado, um homem que carregava o luto de milhares e falava com a sobriedade de quem sabe o que significa perder. Do outro, alguém que transformava tragédias em enredo para reforçar sua própria importância. A pergunta inevitável surgia: até quando a sociedade internacional suportaria tamanha encenação sem cobrar responsabilidades reais? Nesse primeiro ato da coletiva, a sensação era de que Trump tentava reescrever a história ao vivo, diante de jornalistas e câmeras. Ele falava de acordos que nunca assinou, de vitórias que nunca conquistou, de guerras que jamais encerrou. E cada mentira parecia ser lançada como um teste. Até onde poderia ir sem ser contestado? Até que ponto o público aceitaria a distorção como fato? Havia uma audácia em sua postura, mas também um desespero disfarçado.
Porque quem precisa criar feitos inexistentes está, na verdade, tentando preencher um vazio que os próprios atos não sustentam. Zelensky, por sua vez, encarnava a imagem oposta. Sua presença lembrava ao público que por trás das discussões políticas havia um país. Era a lembrança viva de que o tema não era apenas diplomacia ou estratégia, mas vidas humanas sendo ceifadas a cada hora. E justamente por isso, a fala de Trump soava ainda mais cruel. A negação da importância de um cessar-fogo não era apenas uma contradição política, era um desprezo explícito pela urgência de salvar pessoas. Nesse momento, a coletiva ganhou um tom quase surreal. Como pode um presidente norte-americano, sentado ao lado de um líder em guerra, afirmar com naturalidade que a interrupção da violência é secundária? Como pode alguém reivindicar a glória de cessar conflitos que jamais sequer negociou? Essas perguntas não eram apenas retóricas, mas atravessavam o público com a força de uma acusação. E, ao mesmo tempo, revelavam um discurso que prefere inflar o ego a reconhecer a gravidade da realidade. A cena deixava uma marca clara. O encontro não era simplesmente sobre diplomacia ou sobre políticas externas, mas sobre a disputa entre duas visões de mundo. Uma que encara a guerra como um trauma coletivo, exigindo esforços imediatos para proteger vidas. Outra que enxerga o conflito como um palco para bravatas, onde até a mentira pode ser reciclada como estratégia política. Era o choque entre a dor autêntica e a manipulação, entre a verdade crua e a encenação conveniente. E assim, já nos primeiros minutos da coletiva, o público entendia que não estava diante de um simples desencontro de opiniões, mas de algo maior. Estava diante de um retrato fiel do que acontece quando o poder é usado para alimentar narrativas pessoais, em vez de enfrentar as tragédias que se desenrolam diante dos olhos do mundo. Um retrato que deixava no ar uma questão inevitável. Se Trump é capaz de desdenhar da importância de parar uma guerra e ainda inventar vitórias inexistentes, o que mais estaria disposto a sacrificar em nome da própria imagem? Era como se cada frase de Donald Trump naquela coletiva não fosse apenas dirigida a jornalistas ou ao presidente Zelensky, mas a todo cidadão comum que, diante de uma tela em 2025, tenta compreender em que mundo está vivendo. Quando Trump começou a insinuar que eleições poderiam ser suspensas em tempos de guerra, a temperatura da sala caiu de imediato. A provocação não era um deslize qualquer. Era um teste, um experimento político jogado diante das câmeras. O subtexto era claro. Se um país em conflito não pode votar, por que os Estados Unidos deveriam manter eleições em meio a uma guerra? E ali, diante de todos, o presidente transformava uma tragédia estrangeira em um ensaio para justificar o impensável em seu próprio território. Essa ideia ecoava com um peso especial para quem já viveu momentos de instabilidade política. Muitos lembravam dos anos de juventude, quando ainda se acreditava que a democracia era sólida como um edifício inquebrável, imune às vontades individuais de líderes temporários. Agora, em plena maturidade, assistem a um homem que ocupou a cadeira mais poderosa do planeta tratar a suspensão de eleições como se fosse uma possibilidade trivial. O que antes parecia ficção distópica, agora surgia em transmissões oficiais, sem rodeios, sem disfarces. Quantos ali, com mais de 50 anos, recordavam das histórias contadas pelos avós sobre regimes que começaram assim? Primeiro, um questionamento inocente, depois, a naturalização da exceção, e em seguida, a perda completa do direito de escolher. Enquanto Trump se apoiava nessa retórica, Zelensky mantinha a expressão firme. Porque, para o povo ucraniano, viver sem eleições durante a guerra não é uma escolha, mas uma imposição trágica inscrita na Constituição.
Já para os Estados Unidos, a mera sugestão de interromper o processo democrático revelava não só desrespeito à dor de outro país, mas também uma tentação autoritária perigosa. Não era mais sobre a Ucrânia. Era sobre até onde Trump estaria disposto a levar os Estados Unidos para garantir o poder. E foi nesse mesmo tom que ele passou a reivindicar vitórias diplomáticas que nunca existiram. Falou em acordos entre Índia e Paquistão, citou tratados que não carregam sua assinatura, inflou feitos que jamais realizou. Quem o ouvia e conhecia a história sabia. Nada daquilo era verdade. Mas havia um detalhe perverso. Para muitos cidadãos, exaustos da rotina de crises, inflação, insegurança econômica e medo do futuro, a mentira soava como uma espécie de alívio. Escutar que alguém resolveu 6 guerras podia funcionar como anestesia, mesmo quando o corpo sabe que a ferida ainda está aberta. Não é esse o perigo maior? Quando a mentira se torna mais reconfortante do que a verdade? Pense em alguém de 40 anos, que passa a noite acordado, preocupado com o emprego, com as contas da casa, com a faculdade dos filhos. Essa pessoa liga a televisão para buscar respostas, e o que encontra é um presidente fabricando um passado heróico para si mesmo. Talvez por um instante essa narrativa traga a ilusão de segurança. Se ele já resolveu antes, talvez resolva de novo. Mas essa ilusão, quando sustentada pelo poder, transforma-se em risco coletivo, porque acreditar em guerras encerradas que nunca existiram é como acreditar em dívidas quitadas que ainda pesam sobre os ombros. Mais cedo ou mais tarde, a realidade cobra. O ponto mais inquietante, contudo, veio quando Trump deixou escapar a essência de sua visão sobre a guerra. Ele disse, sem hesitar, que o conflito terminaria quando terminasse, que não podia dizer quando, mas que um dia acabaria. Essa frase aparentemente banal continha o núcleo da contradição. Onde estavam agora as promessas de resolver tudo em 24 horas com simplicidade quase mágica? Onde estavam as declarações de que bastaria sua presença para que Putin e Zelensky baixassem as armas? Aquele que se apresentava como o negociador imbatível confessava que não tinha controle, não tinha data, não tinha plano. E isso, para qualquer cidadão reflexivo, era um lembrete. Quando líderes transformam a guerra em peça de marketing, a consequência é sempre o prolongamento do sofrimento de povos inteiros. Não era apenas incoerência, era uma escolha. Trump alternava entre bravatas de força e confissões de impotência, porque ambas serviam a um mesmo fim, manter-se como centro da narrativa. Para ele, o que importava não era a coerência, mas a visibilidade. E é justamente nesse ponto que muitos que vivem hoje, com mais de 60 anos, sentem uma estranha familiaridade. Quantos não já testemunharam políticos que mudam de discurso conforme a plateia, que reescrevem a própria história para que nunca pareçam frágeis? É nesse ciclo vicioso que a confiança se corrói. O perigo, entretanto, não estava apenas no que era dito, mas naquilo que ficava implícito. Ao ridicularizar a ideia de cessar fogo, ao zombar da suspensão de eleições, ao inventar acordos inexistentes, Trump testava não só a paciência de Zelensky, mas também a capacidade do povo americano de identificar limites. E esse teste não se dirige apenas a quem acompanha a política diariamente, mas a qualquer pessoa comum que hoje, em 2025, sente na pele o peso da incerteza global. Afinal, quando a inflação da feira, o medo do desemprego e a insegurança diante da violência já sufocam a vida cotidiana, quem terá energia para questionar cada mentira? Não é exatamente aí que mora o perigo quando o cansaço se transforma no terreno fértil da manipulação? A coletiva parecia se desenrolar como um espetáculo, mas por trás do teatro havia algo visceral. Era a exposição de um desejo de poder que não respeita fronteiras, nem vidas, nem instituições. Para o espectador atento,
A sensação era de que não se assistia apenas a um encontro entre dois líderes, mas a um espelho do nosso tempo. Um tempo em que a verdade precisa lutar para não ser soterrada pelo barulho da desinformação. E talvez seja justamente nesse ponto que a reflexão se torna inevitável. Entender quem são esses líderes, o que os move, quais obsessões carregam desde a juventude, pode ser a chave para decifrar o presente. É por isso que conhecer as biografias de figuras como Donald Trump e Xi Jinping não é mera curiosidade histórica, mas uma ferramenta essencial para interpretar o tabuleiro geopolítico atual. Seus traços de caráter, suas estratégias, suas contradições de origem ajudam a explicar por que o mundo de hoje se encontra nesse estado de instabilidade permanente. Para quem deseja enxergar além das manchetes, há um e-book especial dedicado a essas trajetórias, revelando como cada detalhe do passado desses homens ecoa nas decisões que moldam o presente. Esse material está disponível no comentário fixado. A cada nova declaração, a coletiva parecia se transformar menos em um evento político e mais em um palco de contradições. Foi nesse momento que Donald Trump trouxe à tona um detalhe. Disse com naturalidade que Vladimir Putin aguardava sua ligação logo após o encontro com Zelensky. A frase foi solta como quem fala de um compromisso banal, mas carregava um peso devastador. O que significava admitir diante do mundo que um ditador estrangeiro estava no aguardo de uma palavra sua? Que tipo de relação se insinuava ali, onde um conflito que ceifava milhares de vidas poderia ser conduzido pelo fio de uma conversa privada entre dois homens? Era uma imagem difícil de apagar. Um telefone tocando em Moscou, uma sala fechada, um líder russo pronto para escutar o que Trump relataria de dentro do Salão Oval. Não se tratava de diplomacia formal, de tratados construídos em longos meses de negociação. Tratava-se de algo mais sombrio, a sugestão de que o destino de um país inteiro poderia ser tratado como se fosse parte de um acordo particular. Quantos cidadãos, ao assistir, não sentiram o peso da pergunta que se impõe nesse ponto? Até onde a política internacional pode ser sequestrada pela vaidade de líderes que enxergam a guerra como um tabuleiro pessoal? A cena ganhou ainda mais contornos preocupantes quando Trump, sem hesitar, passou a defender a eliminação do voto pelo correio nos Estados Unidos. Não era apenas um detalhe técnico sobre métodos de votação. Era a revelação de uma estratégia para enfraquecer a oposição e concentrar o poder em um único partido. Se tirarmos os votos pelo correio, os democratas desaparecem, disse ele com a mesma naturalidade de quem comenta sobre o clima. Como reagir diante de uma afirmação tão clara? Não se tratava mais de suspeitas ou acusações externas. Era o próprio presidente admitindo em público que planejava alterar as regras do jogo para manipular resultados eleitorais. A memória de cada espectador mais velho talvez tenha se agitado nesse momento. Lembranças de conversas familiares sobre eleições disputadas, sobre longas filas em escolas transformadas em sessões eleitorais, sobre o peso de cada voto contado como expressão da voz popular. Quantos, hoje com 50 ou 60 anos, não se lembraram do dia em que foram pela primeira vez às urnas, carregando a sensação de que estavam escrevendo parte da história? E agora, ouvir de um líder que esse direito poderia ser reduzido a pó em nome da conveniência partidária não provocava apenas indignação, provocava também medo. Se mexem no coração da democracia, o que restará intocado? Trump não parou por aí. Ele insistiu que os republicanos precisavam assumir a dianteira na batalha contra os votos postais. Para reforçar sua ideia, lançou números falsos. Disse que os Estados Unidos seriam o único país do mundo a utilizar esse modelo, quando, na verdade, mais de 30 países adotam sistemas semelhantes. A mentira era descarada, mas havia algo ainda mais perverso em jogo.
a tentativa de plantar dúvida e desconfiança em milhões de cidadãos. Porque quando se mina a confiança no voto, mina-se também o alicerce da própria vida em sociedade. O que sobra quando a população deixa de acreditar que sua escolha tem valor? Não seria exatamente esse o cenário que abre espaço para governos autoritários se perpetuarem? E então veio a reviravolta que ninguém poderia ignorar. Trump não se limitou a falar de votos. Ele foi além, sugerindo que tropas federais poderiam ser enviadas para controlar cidades governadas por democratas. A frase carregava um veneno claro: transformar as forças do Estado em ferramenta de intimidação política. Como imaginar, em pleno ano de 2025, a possibilidade de soldados circulando em bairros apenas porque seus moradores votaram em outro partido? A imagem parecia tirada de regimes onde tanques substituem urnas, mas ali estava sendo desenhada por alguém que já ocupou a presidência da maior potência do planeta. Nesse ponto, muitos que assistiam, especialmente aqueles entre 40 e 60 anos, sentiram um choque pessoal. Como não relacionar essas palavras com as próprias experiências de vida, com os momentos em que se acreditou que a democracia norte-americana era sólida e exemplar? Pais e mães que hoje veem filhos adultos tentando construir uma vida em meio à instabilidade econômica perguntavam-se: o que dirão às próximas gerações se a democracia que conheceram for corroída diante de seus olhos? O clima se agravou ainda mais quando Trump foi questionado sobre a possibilidade de encerrar a guerra rapidamente. Sua resposta foi: disse acreditar que Zelensky poderia simplesmente ceder os territórios invadidos pela Rússia. A sugestão, feita em voz alta no coração da Casa Branca, soava como um tapa no rosto de um povo que resiste diariamente a bombardeios e perdas. E essa proposta não dizia respeito apenas à Ucrânia. Ela revelava a lógica de Trump: resolver problemas pela rendição, apagar fronteiras com canetadas, aceitar que o mais forte sempre terá o direito de tomar o que deseja. Zelensky, nesse momento, respondeu com a força da realidade. Falou dos ataques recentes, mencionou feridos, lembrou da morte de uma criança de apenas 1 ano e meio. Sua fala não trazia cálculos estratégicos, mas o peso da tragédia vivida todos os dias. Enquanto ele falava, ficava claro para qualquer espectador que o confronto não era apenas político, era existencial. De um lado, a dor autêntica de quem luta para manter vivo o seu povo. Do outro, a frieza de quem reduz territórios e vidas a peças de barganha. Essa divergência expunha um dilema maior. Até que ponto a política mundial pode resistir quando líderes relativizam a vida humana em nome de conveniências? Até onde uma sociedade suporta ouvir que direitos podem ser suspensos, que votos podem ser apagados, que territórios podem ser entregues? E será que, ao aceitar essas falas sem reação à altura, não nos tornamos cúmplices de um processo de corrosão que um dia poderemos lamentar tarde demais? Foi nesse ritmo de perguntas incômodas, contradições e discursos carregados de ameaça que a coletiva seguiu. O público que assistia, seja de dentro de casa, seja em cafés ou escritórios, percebia que não se tratava apenas de política internacional. Tratava-se do futuro da democracia, da força das instituições e da nossa capacidade de reagir quando verdades fundamentais são atacadas. E por isso, mais do que nunca, é preciso não apenas assistir, mas agir. Se você chegou até aqui, é porque entende o valor de refletir sobre cada palavra, cada gesto, cada ameaça disfarçada de discurso. Não deixe essa discussão parar em você. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe suas reflexões. Porque somente quando as vozes se multiplicam é que conseguimos enfrentar a sombra crescente da manipulação e afirmar, com clareza, que a democracia ainda vale a pena ser defendida. Enquanto pronunciava cada frase, Trump parecia convencido de que falava como guardião da integridade eleitoral.
Mas bastava prestar atenção para perceber a contradição gritante. Como pode alguém defender a democracia, propondo eliminar um de seus instrumentos legítimos de participação? Que tipo de líder se vangloria de cortar caminhos de acesso ao voto em nome de uma suposta segurança? E até onde um povo pode tolerar esse jogo em que a palavra fraude é repetida até que se transforme em desculpa para restringir direitos? Ao lado, Zelensky permanecia atento, como se calculasse cada reação. Não interrompia, não rebatia de imediato, mas era visível em seu semblante a perplexidade de quem percebe que o encontro, que deveria ser um espaço de diálogo sobre guerra e sobrevivência, estava se transformando em palco de ambições domésticas. O que significava para ele, chefe de um país que sangra diariamente, ouvir seu anfitrião dedicar mais tempo a atacar o voto de seus próprios cidadãos do que a discutir estratégias para proteger vidas inocentes? Não seria essa uma revelação sobre prioridades distorcidas, onde a manutenção de poder se sobrepõe à urgência de cessar mortes? Trump prosseguia com sua fala, multiplicando argumentos que se apoiavam em distorções e números inventados. Falava de países que não usam votos pelo correio, ignorando estatísticas comprovadas. Dizia que máquinas de votação seriam 10 vezes mais caras do que cédulas em papel, como se estivesse apresentando um cálculo empresarial sem qualquer base real. A lógica era simples. Quanto mais detalhes técnicos lançasse no ar, mais fácil seria criar a sensação de que dominava o tema. Mas será que esse excesso de informações duvidosas não funcionava como cortina de fumaça? Será que não era justamente essa confusão calculada que o permitia moldar a percepção de quem o assistia? Enquanto ele falava, muitos que acompanhavam de suas casas não pensavam apenas em eleições. Pensavam em suas próprias vidas, nos momentos em que já foram confrontados com discursos que tentavam convencê-los de algo que sabiam não ser verdade. Quem nunca ouviu uma promessa vazia de emprego garantido, de segurança imediata, de prosperidade instantânea? A sensação era a mesma. Diante de uma mentira repetida em tom de certeza, o coração se dividia entre a raiva e a dúvida. E não era exatamente isso o que tornava o cenário tão perigoso? Quando o limite entre realidade e ficção se dissolve, como distinguir o que merece crédito do que deve ser rejeitado? Foi nesse ritmo que Trump lançou uma de suas frases mais reveladoras. Afirmou que, se fosse possível eliminar o voto por correspondência, o Partido Democrata praticamente desapareceria do mapa eleitoral. Era uma admissão tão crua que dispensava interpretações. Não havia mais máscara. Não se tratava de proteger o sistema, mas de destruí-lo para garantir vantagem. E essa confissão, feita de forma quase casual, escancarava o que muitos temiam: a democracia sendo tratada como obstáculo, não como valor. Como reagir a isso? Como não se perguntar se, no futuro, cada nova regra eleitoral seria desenhada não para representar o povo, mas para manter um grupo eterno no poder? Zelensky, ao ser questionado sobre o rumo da guerra, respondeu de maneira direta, lembrando que cada dia de atraso significava mais feridos, mais casas destruídas, mais crianças arrancadas da vida. Sua fala atravessou a sala como um choque. E foi justamente nesse contraste que o abismo entre os dois ficou evidente. De um lado, um homem que falava sobre mortos e feridos reais. Do outro, um líder que falava sobre distritos eleitorais, ordens executivas e estratégias para eliminar adversários. Como não perceber que o peso dessas falas revelava uma hierarquia de valores? Que mensagem ficava para o mundo quando a tragédia de um país em guerra era usada como pano de fundo para disputas eleitorais internas? Enquanto a coletiva avançava, o público parecia dividido entre perplexidade e indignação. Havia quem risse das contradições, quem balançasse a cabeça em descrença, quem desligasse a televisão para não sentir o gosto amargo da desesperança.
Mas havia também quem permanecesse atento, não por diversão, mas por temor. Afinal, até onde um discurso pode avançar antes de se transformar em prática? Quantos alertas precisam ser ignorados antes que as palavras se materializem em ordens, em tropas nas ruas, em votos anulados? A narrativa de Trump, construída entre mentiras e ameaças veladas, mostrava que não se tratava mais de exageros ocasionais. Era um plano sendo testado em público. A cada nova frase, ele media a reação. A cada pausa, calculava o impacto. Era como se estivesse sondando não apenas Alinsky, mas todo o país, para descobrir até onde poderia esticar a corda sem que ela se rompesse. E essa estratégia, tão sutil quanto corrosiva, colocava todos diante de uma questão perturbadora. Será que o silêncio diante dessas falas não seria interpretado como consentimento? No final, o que restou daquela sequência não foi apenas a imagem de um encontro diplomático mal conduzido. Foi o retrato de uma era em que líderes se sentem autorizados a transformar ameaças em promessas, mentiras em estatísticas, ambições pessoais em políticas de Estado. O Salão Oval, espaço que deveria simbolizar responsabilidade e grandeza, foi usado como palco de um roteiro em que a democracia aparece não como conquista coletiva, mas como obstáculo a ser derrubado. E a plateia, composta por milhões de cidadãos em diferentes partes do mundo, ficou com a sensação incômoda de que o futuro estava sendo desenhado não com base em ideais, mas em cálculos de conveniência. Quando as perguntas mais duras finalmente chegaram, o ambiente já estava saturado. Não havia mais espaço para cortesias, e a coletiva parecia prestes a se desfazer em desordem. Foi nesse momento que jornalistas ligados à imprensa estatal norte-americana, em especial a emissora que sempre serviu como caixa de ressonância do trumpismo, resolveram direcionar sua artilharia a Alinsky. Em vez de reconhecer a resistência de um povo sob ataques constantes, a questão colocada ao presidente ucraniano reduziu sua luta a uma escolha macabra: enviar soldados à morte ou aceitar redesenhar fronteiras que pertencem ao seu país. Alinsky não se intimidou. Seu tom carregava cansaço, mas também firmeza. Ele falou de feridos, de civis soterrados, de uma criança de apenas 1 ano e meio que não sobrevivera às bombas disparadas naquela mesma manhã. Cada palavra era uma ferida exposta, um lembrete de que o que para muitos se resumia a mapas e geopolítica era, para ele, cotidiano de perdas irreparáveis. E, no entanto, em vez de solidariedade, recebeu insultos travestidos de perguntas. O contraste saltava aos olhos. De um lado, a voz de um homem que carrega a responsabilidade de manter seu povo vivo. Do outro, a máquina midiática reduzindo sua dor a espetáculo. A hostilidade não parou ali. Enquanto Alinsky respondia, Trump retomou o microfone não para reafirmar apoio ou compaixão, mas para queixar-se da imprensa norte-americana. Reclamou que, mesmo que entregasse Moscou e São Petersburgo em um tratado, ainda seria criticado. Não parecia perceber a ironia. Ele falava em dar cidades russas, como se fossem propriedades que pudesse distribuir para validar sua própria imagem. O que diria qualquer pessoa comum que lutou para conquistar uma casa, um pequeno pedaço de terra, se visse um líder tratando territórios inteiros como fichas de pôquer? Como alguém que jamais teve de enterrar amigos em uma guerra, poderia brincar com a soberania de nações inteiras como se fosse uma barganha doméstica? Nesse ponto, a coletiva já se desenhava como um teatro desconexo. Trump não respondia às perguntas de forma linear. Cada frase parecia uma fuga, uma tentativa de desviar o olhar do essencial. Quando perguntado se nutria respeito pelo povo ucraniano, respondeu dizendo que amava todos os povos, incluindo os russos. A frase, solta como uma declaração universal de afeto, soava mais como um eco distante do velho argumento de pessoas boas em todos os lados.
Mas o que significa amar todos indistintamente quando um lado é o agressor e o outro luta pela própria sobrevivência? É possível declarar amor por quem invade e, ao mesmo tempo, por quem resiste? Ou essa neutralidade não passa de um disfarce para esconder preferências incômodas? E então surgiu um detalhe quase despercebido, mas carregado de simbolismo. Trump invocou uma interpretação histórica da organização do Tratado do Atlântico Norte, repetindo a narrativa de que a Ucrânia jamais teria sido autorizada a integrar a aliança. Essa versão, amplamente difundida por Moscou, foi apresentada como fato consumado diante de câmeras internacionais. A pergunta que latejava era direta: como pode um presidente dos Estados Unidos, sentado na cadeira mais visível do planeta, reproduzir a lógica de um líder que ameaça justamente os princípios que o Ocidente diz defender? Não seria essa a maior demonstração de que a fronteira entre adversário e aliado já estava borrada em sua retórica? A cada novo minuto, a sensação era de que a coletiva se transformava em um espelho desconfortável. Não mostrava apenas a distância entre Trump e Zelensky, mas também refletia a erosão das fronteiras morais no discurso político. Porque se líderes são capazes de relativizar votos, territórios e alianças internacionais em questão de segundos, o que resta como chão firme para as pessoas comuns? A sequência prosseguiu com mais distorções. Trump afirmou que restaurantes em Washington estavam lotados graças à sua presença, numa tentativa de criar a imagem de um retorno da vitalidade urbana. Mas os números oficiais, ignorados por ele, apontavam queda no movimento e no turismo. A mentira, embora pequena diante de outras declarações, era sintomática. Até a vida cotidiana da capital era manipulada para reforçar uma narrativa de grandeza pessoal. E aqui mora uma curiosidade. Ao mesmo tempo em que falava de guerras, mortes e tratados, Trump recorria a um detalhe trivial como restaurantes para tentar convencer que trazia segurança. Não seria esse um sinal de fragilidade? De que precisava de cenários fabricados para sustentar uma imagem que, sozinha, não se mantinha de pé? E como se não bastasse, insistiu em transferir a culpa da guerra para Joe Biden. Dizia que o conflito não era seu, que cabia ao atual presidente assumir a responsabilidade. Era a velha tática de lavar as mãos, mas feita em escala planetária. E a pergunta surgia novamente: que tipo de liderança se define pela recusa em assumir consequências? O que acontece com uma nação quando quem ocupa a função mais alta se comporta como criança que aponta o dedo para o outro em vez de encarar os próprios atos? A coletiva, ao se aproximar do fim, não deixou clareza, nem esperança, nem rumo. Deixou um rastro de perplexidade. Para os que assistiram, a experiência não foi apenas política, foi quase existencial. Porque a cada frase se colocava diante do público um dilema: aceitar a manipulação como parte do jogo ou rejeitá-la como ameaça à vida coletiva. E nesse dilema, milhões de pessoas de diferentes idades sentiram que não estavam apenas assistindo a um evento distante, mas encarando um espelho desconfortável de suas próprias sociedades, onde líderes cada vez mais ousam testar os limites do que é aceitável em público. O detalhe curioso é que, nesse momento, não se tratava mais de mentiras óbvias sobre tratados ou números inflados. Era outra coisa. Era a tentativa de moldar uma realidade sentimental, um espaço em que ele sempre aparecia como herói da história. Um amigo emocionado, uma família agradecida, um jantar que simbolizaria a volta da segurança em Washington. Essas pequenas invenções, aparentemente inofensivas, carregavam um poder corrosivo. Construíam uma camada de afeto artificial que, para muitos espectadores, poderia soar mais convincente do que relatórios oficiais ou dados. Quem nunca ouviu alguém contar uma história com tanto entusiasmo que, mesmo sem provas, você quase acreditou? Enquanto Trump emendava essas narrativas pessoais,
Zelensky permanecia imóvel, com os olhos fixos no chão por alguns segundos. Parecia compreender que não estava apenas diante de distorções políticas, mas de uma manipulação emocional projetada para as massas. Porque o perigo não estava no exagero em si, mas na repetição da técnica. Repetir histórias até que se tornassem memórias implantadas na mente de quem as escuta. E o público, sentado em suas casas, começava a se perguntar: quantas dessas lembranças inventadas já carregamos sem perceber? Quantas vezes repetimos frases que nunca foram reais, mas que nos pareceram convincentes porque estavam carregadas de emoção? Trump, em seguida, voltou a falar da guerra. Disse que ambos os lados estavam cansados, que todos queriam o fim, que ele próprio acreditava poder terminar o conflito com um simples acordo trilateral. Era como se reduzisse meses de ataques, cidades destruídas e milhares de mortos a uma reunião de negócios. A guerra, para ele, era uma mesa de negociações, onde cada parte podia ceder um pouco para chegar a um número aceitável. E nesse instante, a contradição se tornava insuportável. Como alguém que fala em amar povos podia tratar vidas como fichas em uma mesa de apostas. A tensão aumentou quando ele afirmou de maneira quase casual que não revelaria qual país tinha as melhores cartas no conflito. A frase soou como um jogo, uma partida em que a dor de milhões era reduzida à metáfora de cartas na manga. Quem assiste de fora pode até sorrir de nervoso, mas não há graça quando se pensa nos soldados em trincheiras, nas famílias que perderam suas casas, nos refugiados que atravessaram fronteiras com apenas uma mala nas mãos. Como se sentiria uma mãe ucraniana ao ouvir que a guerra que matou seu filho é tratada como uma rodada de pôquer? E foi nesse mesmo tom que Trump começou a falar sobre segurança nas ruas de Washington, como se fosse mérito pessoal o simples fato de alguém poder sair para jantar em um restaurante da capital. A distorção saltava aos olhos, porque os dados oficiais apontavam que o índice de criminalidade era um dos mais baixos em décadas, muito antes de qualquer intervenção dele. Mas a questão central não era a estatística. O que estava em jogo era a tentativa de vender a imagem de que sua presença era suficiente para transformar caos em ordem. E quantos, cansados da insegurança do dia a dia, não poderiam se apegar a essa falsa promessa de um salvador que resolve tudo sozinho? Em meio a essas declarações, surgiu outra contradição. Trump, que tantas vezes havia se mostrado disposto a desafiar instituições, passou a falar como se fosse vítima de todas elas. Disse que a imprensa o odiava, que não reconheceria nem mesmo as maiores conquistas que ele pudesse alcançar. Falava como um homem injustiçado, perseguido, sempre no papel de mártir. Esse recurso narrativo é antigo, mas continua eficiente. Quem nunca se sentiu incompreendido no trabalho, em casa, na vida? Ao se colocar como vítima constante, Trump tocava em uma ferida coletiva. O desejo de ser reconhecido, de ser valorizado, de ter a própria voz ouvida. O perigo estava justamente aí. Porque esse apelo emocional tão comum poderia transformar um discurso perigoso em algo sedutor. Mas havia ainda algo mais perturbador. Quando questionado sobre o povo ucraniano, ele desviou, dizendo que amava também os russos. Não se tratava de um gesto de diplomacia, mas de uma tentativa de colocar no mesmo patamar agressores e agredidos. Essa aparente neutralidade era, na verdade, uma escolha. Ao dizer que todos são iguais, apagava as responsabilidades. E ao apagar responsabilidades, validava o agressor. Quantos conflitos na história já foram prolongados porque líderes preferiram a falsa equidistância em vez de assumir o lado da justiça? Ao final dessa sequência, uma sensação desconfortável pairava.
Não era apenas sobre Trump ou Zelensky, era sobre o que acontece quando a política se torna espetáculo e quando líderes se permitem tratar tragédias como se fossem peças de marketing. A pergunta que restava era simples: até quando vamos aceitar que o palco substitua a realidade? Encerrar esse vídeo não é simples, porque as feridas expostas não se fecham com facilidade. Mas há algo que não pode ser esquecido. O poder de reagir não está apenas nas mãos de políticos ou militares. Está também na nossa capacidade de lembrar, de analisar, de não permitir que mentiras se transformem em verdades pelo simples cansaço da repetição. Se hoje nos sentimos abalados ao assistir a essa coletiva, que essa sensação não se perca no vazio, mas sirva como combustível para exigir mais, para cobrar responsabilidade e para manter vivo o valor da verdade. E é nesse ponto que compreender quem são esses líderes, de onde vieram, o que os moldou e quais escolhas fizeram ao longo de suas vidas se torna indispensável. Porque não se trata apenas de acompanhar o noticiário, mas de mergulhar nas raízes que explicam como figuras como Donald Trump e Xi Jinping chegaram a influenciar o destino de milhões. Conhecer sua juventude, suas ambições, suas estratégias e até as contradições que carregam é um passo fundamental para decifrar o presente e enxergar com clareza o futuro que nos espera. Existe um e-book exclusivo que reúne essas biografias com detalhes que ajudam a conectar os pontos e a compreender os bastidores de decisões que hoje moldam o cenário global. Esse material está disponível no comentário fixado. Por isso, se esse conteúdo fez sentido para você, peço que se inscreva no canal, deixe o seu comentário e curta este vídeo. Sua participação não é apenas apoio, é parte de uma construção coletiva que mantém viva a busca por clareza em tempos de distorção. Obrigado por estar aqui, por dedicar seu tempo e sua atenção a refletir junto comigo. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, que essa chama de curiosidade e resistência continue acesa em cada um de nós.